Senhor. Saber quem tu eres. Quiero saber quién tú eres. He probado y quiero más. E mais de ti. Eu quero mais de ti. Quiero saber quién tú eres. Quantos estão aí? Probado y quiero Já chegaram para o nosso Vale a Pena Ler de Novo? Bem-vinda, bem-vinda, boa tarde, boa tarde. Shalom, shalom a todas as mulheres que amam a palavra do Senhor, que amam esse encontro. Que bom ter você na nossa sala de oração, na nossa sala de leitura e, sobretudo, respirando a atmosfera santa da presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde. E aqui a tarde chega tão rápido. Quando eu começo a falar com vocês, ainda é dia lá fora. E eu tenho que ligar as luzes todas e deixar ligadas, porque em questão de 2, 3 minutos cai a noite nesse lugar. É tão impressionante, às 5h30 já está totalmente escuro, como se fosse 7h30, 8 horas. Então aqui estamos novamente no Vale a Pena Ler de Novo. Deixa eu dizer para você, Deus está fazendo milagres. Cada dia eu fico mais animada com essa sala de oração, essa sala de leitura, com essas mulheres lindas do outro lado. Algumas tomando chá. O meu é água, tá? É porque eu ponho nesse copo, eu gosto dele, mas é água. E eu sou uma mulher que assim, ó, o tempo todo, sabe, eu amo água, sabe, e é assim, o tempo todo, umas 3 garrafas dela, que dá mais de 3 litros por dia. Mas aqui estamos nós, e eu quero dizer que eu estou animada, é porque muitas mulheres, mas muitas, estão mudando o hábito. Sabe, de passar a tarde de qualquer maneira, sabe, brigando com o menino que mexeu na casa, que não sei o quê, e elas estão se apaixonando pela leitura da palavra de Deus. Algumas me dizem assim, e ontem nós não tivemos, né, eu disse que era dia sim, dia não, nós não tivemos segunda, e aí fizemos terça, não tivemos ontem, e hoje estamos tendo. Quizás amanhã nós faremos novamente. Porque eu falei que era segunda, quarta e sexta. Como não tivemos na segunda, eu fiz na terça e estou fazendo hoje. Mas algumas mulheres têm me falado o seguinte, que ler sozinha não é a mesma coisa do que ler comigo. E eu tenho falado, não criem dependência humana. Aprendam a trazer a presença do Senhor para seu ambiente onde você está estudando a palavra de Deus. Amém, que eu também amo estar com vocês. Mas essa dependência não pode existir. Quando você lê, parece que as letras saltam, parece que a gente vê a Bíblia de uma outra maneira. Talvez porque você não está chamando a pessoa que escreveu essa palavra, que é a bendita pessoa do Espírito Santo, que está conosco todos os dias, todos os momentos, e ele que inspirou cada homem a escrever a palavra. Então, nós não podemos ler a palavra sem a bendita pessoa, docíssima pessoa do Espírito Santo.
E aí algumas pessoas me perguntam, é um monte de perguntas que fazem todo o tempo. Eu tenho que ficar anotando porque às vezes dá para responder alguma coisa aqui. Irmã Elizabeth, quando eu converti, as pessoas falavam que se eu não for batizada no Espírito, eu não recebo a iluminação da palavra. Quem disse isso? A palavra, ela não volta vazia, a palavra já está batizada com o Espírito. Porque o que é o batismo? O batismo é a confirmação de que você não faz mais parte do mundo. Então, a gente pensa batismo, a gente pensa na água, né? Que veio sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe nenhuma possibilidade de você ler essa palavra e ela voltar vazia. Não existe. Não existe a possibilidade de você ler a palavra em busca de Deus e não receber, não tocar a pessoa de Deus. No princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amados, quem disse que se você não for batizado no Espírito, você não pode tocar na palavra, não pode ler a palavra? Você tem que ler a palavra, sabe? A palavra de Deus, ela está para ser lida, para ser comida, para ser absorvida. Então não tenha medo de ler a palavra. Eu estava agora mesmo lendo um livro do meu amigo chamado Wolfgang Simpson. É um irmão alemão e ele escreveu um livro quando nós íamos muito à Alemanha. Ele escreveu um livro, vou até pegar para você ver. Eu quero até ver a editora que foi traduzido aqui para o português. Nós conversávamos muito lá na Alemanha. Eu ia para a Suíça, mas todos os dias eu dormia na Alemanha, num pequeno povoado chamado Schaffhausen. E esse irmão escreveu esse livro, Igreja nos Lares. Naquela época eu estava na Rede Nacional de Intercessão e nós conversávamos demais a respeito da gente ser igreja. Eu ser igreja, você ser igreja. E o Wolfgang, ele tinha um sonho tremendo de que cada casa se tornasse uma igreja. E eu já estava na Rede Nacional de Intercessão com uma, vamos dizer assim, campanha. Eu estava desafiando as mulheres através do nosso programa de rádio. Não sei quantas se lembram, Seu Nome é Mulher, era o nome do programa. Sempre Deus me chamou para trabalhar com mulheres. E eu desafiava as mulheres para que elas fizessem das suas casas igrejas. Não aquela mentalidade que nós temos de que a irmã rebeliou e começou um templo, começou uma igreja na casa dela. E os pastores tremem de medo de que alguém comece uma congregação, uma igreja e que se assenhorie daquela igreja. A gente tem esse conceito e essa mentalidade. E Wolfgang escreveu Casas que Transformam o Mundo e Igreja nos Lares. E o Wolfgang escreveu algo, agora mesmo, eu gosto de ler assim, ó, rabiscando tudo, tá vendo? Meus livros são todos rabiscados. Às vezes eu discordo do autor, eu não engulo tudo, não. Põe, discordo por isso, por isso, por isso. Discordo porque a palavra fala isso, isso e isso. Eu não como tudo, eu como peixe tirando os espinhos. E Wolfgang escreveu algo que eu achei maravilhoso, que é exatamente tirar esse conceito que nós temos da religiosidade, de que nós temos que ter algo programado, algo que o homem falou para tocarmos o Senhor. E ele diz assim: o Senhor chegará o dia. E quando ele
escreveu para mim isso, ele dedicou, fez a dedicatória dele para mim. Ele escreveu esse livro, deixa-me ver aqui, deve ter sido em 98, que é quando nós íamos lá, 2001, foi quando ele lançou o livro. Mas nós conversamos desde 97, 98 até 2000, 2001, quando ele lançou esse livro, e nós passávamos tempos conversando sobre, muitas vezes ele cozinhou na casa dele para nós, nossa família já comeu na casa dele, ele fez uma janta maravilhosa para nós, e ele escreveu algo tremendo que eu coloquei aqui. O cristianismo precisa afastar-se das impressionantes celebrações teatrais em recintos eclesiásticos e recomeçar a viver de modo impressionante e cotidiano a palavra de Deus. A igreja está se transformando de volta, saindo de uma estrutura do vinde para uma estrutura do ide. E ele diz, a igreja está deixando, o povo está deixando de ir à igreja para se tornar igreja. E eu acabei de anotar isso aqui, a missão da igreja na terra. E eu tenho falado esses dias que o Senhor nos aquartelou para tirar, nos desintoxicar dessa maneira que nós temos de ver a obra de Deus. Então, olha as perguntas que as irmãs fazem. Se eu não for batizada no Espírito, eu não posso ler a Bíblia? Quem te falou uma sandice dessa? Quem? Sabe, é a palavra que ilumina a nossa mente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Leia em voz alta. Deixa essa palavra penetrar a sua vida. Sabe? Então nós estamos aqui no livro de Lucas. Espero que você tenha lido. Ontem pedi a minha filha, olha, coloque aí para as mulheres que estamos lendo Lucas 2, Lucas 3, para elas já irem se apropriando da palavra, familiarizando com essa palavra que estamos lendo, porque nós estamos agora no nascimento de Jesus e nós precisamos ler, entender, mastigar, ruminar essa palavra. E algumas mulheres têm confessado que fazia anos que ninguém pegava essa palavra e lia, igual nós vamos ler aqui agora. Prontas? Com sua Bíblia, com seu caderno de anotação, sua caneta, diz assim: por este tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse o recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Sabe o que é o encanto de ler a Bíblia? Talvez você não se atente a esses fatos. Às vezes, a gente fala assim, Bolsonaro era presidente do Brasil, João Dória era governador do estado de Goiás, de São Paulo, que Ronaldo Caiado era governador do estado de Goiás. Aí você fala assim, o que isso tem a ver com o que está acontecendo na palavra? Deixa eu te falar. As coisas do céu influenciam na terra. As coisas proféticas que acontecem na terra têm ligação nas regiões celestiais. Você não pense que Bolsonaro chegou a ser presidente agora e que o céu não sabe disso. Que o governador do seu estado está aí por um projeto de Deus. A palavra diz que nenhum homem se assenta no poder sem que o Senhor permita. Então aqui começa a palavra descrevendo quem estava no poder no tempo de César Augusto, o imperador.
decretou que se fizesse um recenseamento. Lembra que é o Dr. Lucas que está fazendo um trabalho minucioso de averiguar os fatos que ocorreram todos sobre o nome de Jesus para mandar para alguém muito importante que tinha pedido. Não se esqueçam disso. É um relato, é um jornalista investigativo da nossa época, só que ele era médico, Dr. Lucas, está averiguando os fatos para ver se realmente era do jeito que aconteceu. E o que isso tem a ver, irmã Elizabeth? Tem a ver que quando Deus vai fazer algo na terra, é como uma peça de xadrez, um tabuleiro de xadrez, que as peças vão sendo movimentadas para que todo o contexto profético aconteça. Por isso que eu digo às mulheres que eu ministro e que eu tenho como se fossem discípulas, estudantes, que o discípulo quer dizer um estudante, que nós estudamos a palavra juntas. Acalma, não atropele o Espírito Santo, não passe por cima da palavra, não atropele o tempo de Deus, porque todas as coisas acontecerão no tempo de Deus. Todas as coisas. Então aqui ele faz todo um relato. Quem era governador e como José era da linhagem de Davi, teve que ir a Belém na Judéia, terra natal do rei Davi, viajando de Nazaré para a Galileia, e ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Nisso, do capítulo 1 para cá, o anjo já apareceu a José. Você leu isso? Espero que você tenha lido. Não é porque eu não estava lendo que você não leu. E o anjo aparece e fala: olha, não temas em pegar Maria e assumir ela como sua esposa. O que nela está sendo gerado é obra do Espírito. Não tenha medo. Ela não te traiu, ela não está grávida de homem nenhum. O que está nela é obra do Espírito. O que lindo que a gente trabalha com Deus é que Deus informa as pessoas que vão fazer parte de um plano. O Senhor os pega pelo Espírito e os traz para fazer parte do plano secreto dele em realizar a sua obra. Agora estão os dois. E eu quero dizer a você que quando você lê, tente imaginar as coisas que vão acontecendo. Tente imaginar uma mulher grávida em cima dos lombos de um burro. Como eu já te informei, eu estive lá, o sol é escaldante, o sol é quente, cheio de pedra, o lugar cheio de pedra, pedra calcária, pedra branca, e aquilo solta uma poeirinha, sabe? E imagina uma mulher grávida. Quem já engravidou, que está do outro lado, sabe do que eu estou falando. Imagine todas essas coisas. E chegando ali, a hora de nascer o filho dela, ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. E chegando ali, chegou a hora de nascer o filho. E ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, enrolou-o no cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E eu sempre paro, tem um livro aqui que eu gosto demais dele, são de autores que viveram no ano de 500, de 600 depois de Cristo, e essa pessoa, trabalhando essa escritura, ele diz assim: a primeira coisa que me afeta, ele diz, é ver Maria se recolhendo no coração dela sobre todas as coisas que o anjo havia falado. E ele fala então da mulher que vivia recolhida no seu interior e guardava tudo no seu coração. Ela era a mulher
totalmente cheia da presença de Deus. E ele diz, era um recolhimento feito de uma evasão da curiosidade, das conversas e das ocupações inúteis, alimentando-se do silêncio, sentindo a natureza divina crescendo dentro dela. E ela se voltava para dentro para buscar a presença divina que crescia dentro dela. E ela fazia isso em adoração. Pensa eu saber, conjecturando na cabeça dela, ela grávida, a sombra do Altíssimo a cobriu e ela agora está grávida. E o útero dela era um casulo, vamos supor assim, e envolvendo aquele ser divino, sendo tecido no útero dessa mulher. E sabe o que eu imagino? É que Jesus, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, aquele ser cheio da magnitude divina. O que estava dentro dela era DNA divino puro, esse invólucro humano, esse vaso de barro, servindo de casulo para que um corpo fosse tecido, como Davi disse, Senhor, o Senhor me teceu no útero da minha mãe. E agora imagine Deus. Gente, eu não sei se vocês conseguem conceber isso. Mas Deus, oculto no útero de uma mulher, porque imagine você, da hora que uma primeira célula no corpo humano se junta com a outra, forma duas, que agora se juntou, formam quatro e começa a formar o corpo humano. Deus, nesse momento, já fez assim. Uma alma trazida da eternidade está dentro do útero dessa mãe. Quero que você acompanhe comigo. Está dentro do útero dessa mãe. Agora, Jesus não era uma alma, ele era o Espírito vivente, trazido da eternidade. E alguém me perguntou assim um dia, Elizabeth, para você que lê muito a Bíblia, qual o milagre de Jesus que mais te impressiona? Eu disse, são dois. E a pessoa ficou toda alvoroçada. Será que foi o coxo que ele fez andar? Será que foram os cegos que ele fez ver? O leproso? A filha de Jairo que ele levantou? O menino que ele parou o cortejo fúnebre e disse, saia desse caixão que não é o seu tempo? A mulher hemorrágica? O gadareno que ele expulsou aqueles demônios? Será que foi o milagre de Maria Madalena, que tinha 7 espíritos imundos? E eu fiquei conjecturando com a pessoa. E eu disse, para você, ele falou vários milagres, né? O de Lázaro saindo do túmulo, já 4 dias morto. E eu disse, para mim, o maior milagre. E você está curiosa para saber. Tenho certeza que você está. Qual será o milagre? Para mim, que fico escafunchando as coisas de Deus, é Deus se ocultar na escuridão de um útero feminino, com toda a sua glória, escondido num útero, na escuridão de um útero, sugando
a seiva, o alimento que entrava pelo corpo de Maria. E o corpo, porque só um ser humano que caiu, aquele lá do Éden que caiu, só outro podia esmagar a cabeça da serpente. E aí imagine Deus se fazendo carne segundo a segundo, minuto a minuto, tomando forma, uma célula, 2, 4, 8, 16, e vão se multiplicando. E aí tem um salmo que ele diz assim: um corpo me fizeste. Imagine Deus que estava acostumado a tecer em cada útero materno uma semente plantada, e Deus tecendo e criando nos úteros femininos esses seres que somos nós, criados à imagem e semelhança dele. E agora, eu acho isso lindo, ele criando um corpo, um invólucro, um vaso, que trouxesse o seu Espírito Divino para tabernacular em um corpo humano, se tornar um Emanuel, um Deus conosco plasmado na terra. Gente, isso é extraordinário, vai além de tudo que um ser humano possa imaginar. É por isso que eu te falo, eu não leio Bíblia como as outras pessoas. Eu paro, eu como. Senhor, por isso que Maria disse: como se dará isso? Como, Senhor, se dará isso? E o Senhor disse: a sombra. O segredo é a sombra do Espírito. Virá sobre ti e te cobrirá. E aí deixa com ele que ele faz o serviço todo, completo. E aí eu fico imaginando, olha só a Trindade trabalhando. O Espírito de Cristo ali. O Pai fazendo-lhe um corpo. Sabe, o Pai fazendo um corpo. E o Espírito Santo movendo sobre essa mulher. Deu para você perceber? Não é só ler. E aí ela teve um filho lá na estrebaria, porque não tinha hospedaria para ela, papapá, tatatá. Não, para. Cada vírgula. Absorva. E esse irmão escreve aqui: ensina Maria ao cristão o segredo da vida interior recolhida em Deus, presente no próprio Espírito. É um recolhimento feito de evasão da curiosidade. É um recolhimento, ela se recolheu de todas as coisas que chamam a atenção lá fora, das conversas, das ocupações inúteis, alimentando de silêncio. Maria, ela silenciou, porque ela podia falar muito pouco. Falar o quê? Que estava grávida e que era o Espírito Santo que estava criando um ser dentro dela. Como nós temos que aprender com essa mulher? Sabe por quê, amados? Nós mulheres falamos muito. E muitas vezes nós expomos a outras pessoas que não estão preparadas para receber o que Deus plasmou dentro de nós, o que está crescendo dentro de nós, o milagre daquilo que Ele compartilhou com cada uma de nós. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Você corre, miga, se você vê quem que Deus falou comigo, você tá louca, tem que te internar, você precisa de um Rivotril,
Quantas vezes escutei isso? Hoje, ó, silêncio total. Isso é meus netos. Quando eles querem falar algo comigo, não quer que o pai e a mãe saibam, porque é um complô entre nós para comer algo ou fazer algo. Eles falam para mim, vovó, silêncio total. E eu, ok. Então, olha essa mulher, recolhida no seu silêncio interior, de sentido da divina presença de adoração. E diz assim, tal silêncio não é pobreza, mas é plenitude de vida. É intensidade de desejo, clamor que invoca a Deus. Invoca o Salvador, não somente para si, mas para todos. Porque ela dizia, isso que de mim vai nascer. O anjo me diz que será o Salvador da humanidade. Por isso que a Igreja Católica erroneamente diz que ela é uma medianeira, uma intercessora entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E ela fazia isso, não era como uma intercessora, que a salvação viria dela, mas através do que estava vindo através dela. Então, ela diz, não somente para si, mas para todos, a chave de Davi que abre a porta do reino eterno. Então ela diz, eis aqui a serva do Senhor. E eu acho lindo essa palavra desse silêncio de Maria. Maria, ela foi um templo onde Deus pôde por 9 meses tecer um corpo para dar ao Espírito do seu Filho, para tabernacular conosco e vir fazer toda a obra redentora que ele realizou por mim e por toda essa humanidade. Então nós não podemos ler aleatoriamente como se fosse qualquer coisa. Não, uma criança nasceu na estrebaria, não tinha hospedaria, não tinha hospedagem. Não é assim, não leia a Bíblia assim. A Bíblia está cheia de vida. Procure a vida de Deus que está dentro da Bíblia. Procure a pessoa de Deus que está dentro da Bíblia. Você não pode simplesmente ler, absorva. E aí, pensa, por isso que eu disse àquele irmão aquele dia, o maior milagre, um corpo sendo tecido para conter um espírito, mas não era uma alma, uma almazinha. Era a alma de Jesus, estava ali. Que ele disse, a minha alma está abatida até a morte. Tinha uma alma ali dentro. Mas o Espírito Divino estava plasmando através de um corpo tecido no útero de uma mulher. E ele se fez homem e habitou entre nós. É isso que eu quero que você entenda. Um dos maiores milagres foi Deus, porque Jesus é sempre 100% Deus e 100% homem. Só tinha um jeito de Deus consertar a bagunça que Adão e Eva criaram. Era um Deus descendo na terra, fazendo-se ser humano. E esse ser humano esmagar a cabeça dessa serpente que fez tudo isso. Por isso Paulo chama Jesus, no livro de Romanos, de o segundo Adão. Mas imagina esse milagre. O milagre do silêncio de Deus por 9 meses no útero. E aquele bebê nascendo. E imagina a glória de Deus condensada num corpinho desse tamanhinho, passando pelo processo de mamar, de engatinhar, de pronunciar as primeiras palavras, Abba, papai, mama, mamãe. Imagine Deus, gente, isso é loucura, por isso que Paulo diz que a cruz é loucura para aqueles que perecem.
Deus se fazer carne na terra é loucura. Por isso, o maior milagre para mim, esse é um dos. Jesus ficar preso no útero de Maria, uma glória oculta dentro de uma arca. O útero de Maria era uma arca. Maria era uma arca viva, carregando a glória de Deus oculta aos olhos humanos. Mas essa mulher, com essa arca divina, carregando Deus Todo-Poderoso dentro dela, é isso que eu quero que você imagine. E a sensibilidade dela silenciar, não ficar tirando selfie, não ficar propagando, mas silenciou-se, se voltou para dentro para adorar aquele que já estava sendo tabernaculado na terra através do útero dela. O silêncio de Maria. Oh, amadas, como eu amo essa mulher, como eu aprendo com essa mulher, como eu digo, ó Maria, você realmente foi bem-aventurada. Não a adoro, porque ela é um ser humano. Morreu, como todos os outros, não ressuscitou, o espírito dela está guardado, como de todos aqueles nossos que partiram para o Senhor. Ressurreição só um, Jesus Cristo. Esse ressuscitou. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É tão precioso saber que essa mulher foi uma arca vivente. E o mais impressionante foi depois que Jesus ressuscitou e ele diz: eu levantarei um tabernáculo dentro de cada pessoa. Deus não está em catedrais feitas por mãos humanas. Deus não está em templos feitos por mão de homens. Nós somos templos vivos do Espírito. E o mais lindo agora, que esse Deus que tabernaculou, que virou o nosso Emanuel, disse: eu vou e vou deixar alguém que ocupe esse espaço, que é o Espírito. Esse Espírito Santo, esse poderoso, sabe, essa parte de Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus Trino que habita conosco e é, eu digo a um amigo, ele ri, mas eu falo, o Espírito Santo se ele tivesse um site, ele ia falar assim, www.oignorado.com. Porque a pessoa da Trindade mais ignorada é o Espírito Santo. E deveria ser lembrado, porque é Ele que está conosco, da hora que abrimos os olhos à hora que fechamos. Ele cuida de nós o tempo todo, Ele está conosco, Ele está presente, Ele é Deus conosco. É Ele que faz com que essa presença gloriosa de Deus não se ausente de nós. Ele é a garantia dessa presença. E Ele é tão ignorado. Sabe? E aqui está uma mulher dando à luz. Eu sei que você leu. Que diz que eles ficaram ali. Que os anjos avisaram os reis magos. Que eles vieram, trouxeram ouro, incenso e mirra. Eu quero outra hora falar para vocês sobre esses três. Que as pessoas acham que é como... eles estavam ali a 30 quilômetros e vieram. Deixa eu dizer uma coisa. Eles viajaram quilômetros. E eles não eram 3 amiguinhos, não. Cada um foi avisado em uma localidade. Rodaram mais de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para chegar na localidade. Eles não vieram de uma cidadezinha a 30 quilômetros de distância. Eles vieram de lugares distintos, guiados pelo Espírito. Nós vamos ainda falar sobre eles. Mas eu queria parar aqui
nessa passagem sobre a gloriosa obra de Deus ser tecido dentro de nós. Qual é o segundo, irmã Elizabeth? Você disse que eram 2. Qual é o segundo? Foi Jesus, vivo, vivendo agora. Com 12 anos, ele quis se manifestar quando ele sumiu da mãe dele e a mãe achou ele entre os doutores do templo, os grandes mestres do templo, e a mãe dele falou: por que você fez isso? Ele disse: você não sabia? A senhora não sabia que eu deveria estar cuidando das coisas do meu pai? Mas ainda não era tempo. Ele desceu com ela e voltou para Nazaré e lhes era obediente em tudo. Até que chegou aos 33 anos. Mas qual é o segundo milagre? Para mim, além dele ser tecido no útero da mãe, esperar 9 meses para nascer e tabernacular conosco, foi ele já agora em fase adolescente, adulto, e chegar aos 30 anos, que o judeu considera um homem maduro que pode entregar cargos para ele a partir dos 30 anos. Então, a pessoa atinge para o judeu a maturidade aos 30 anos, que ele pode começar a ser um sacerdote, que ele pode desenvolver o ministério sacerdotal a partir dos 30 anos. Mas o que me chama a atenção é que esse Deus vivente, cada vez que ele pisava na terra, ficava lá a marca dos pés dele, Deus andando na terra. Jesus não era um homem comum. Ele era Deus e era homem. Então, às vezes eu falo assim: Senhor, não sei se você faz isso, mas eu faço. Quando o Senhor dormia, o Senhor sonhava como a gente sonha? Quando o Senhor dormia na terra, o Senhor sonhava como Deus ou como homem? Você nunca teve essa curiosidade de falar: Senhor, quando o Senhor dormia para descansar o corpo do Deus homem, do homem na terra, o Senhor sonhava como Deus ou como homem? Ou será que quando ele fechava os olhos, ele já estava lá em cima na eternidade com o Pai? Sabe, era uma mistura. Por isso ele dizia aos discípulos: vocês não sabem que as coisas que vocês cogitam na terra não é o que eu cogito, porque as coisas que estão aqui é plasmada do céu para a terra. Aí, para mim, o segundo milagre foi ele esconder essa glória divina nesse corpo humano por todos esses anos, porque um dia ele chamou Pedro, Tiago e João, subiram o monte. E quando chegou lá em cima, acho que ele tirou o véuzinho dessa carne humana um pouquinho assim, e a glória resplandeceu. Então, era o ser divino encapado com essa carne. Era Deus oculto na carne humana. E quando ele puxou um pouquinho essa carne, que ele abriu o véuzinho dessa carne, a palavra diz que resplandeceu e os discípulos caíram. Foi um fulgor, uma glória tão grande que explodiu que eles caíram. E apareceram 2 seres para conversar com ele. Quem eram? Elias e Moisés. E Pedro ficou deslumbrado, porque Jesus se transfigurou. Portanto, o monte é chamado de um monte da transfiguração. Mas imagine quando essa carne deixou de ser
o invólucro, deixou de ser o casulo, e ele puxou esse casulo um pouquinho e disse: olhe quem eu sou. Que eles viram aquela glória manifestada, eles caíram. E Pedro deslumbrou tanto que ele ficou meio baratinado da cabeça. Ele disse o seguinte: Senhor, vamos fazer 3 templos aqui, 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pensa! Nem o templo de Herodes, que está lá em Jerusalém, vai ser tão famoso. As 3 tendas no monte. Pensa a romaria que ia ser. Pensa a fila de gente subindo para ver as tendas de Jesus, de Elias e de Moisés. Porque nós pensamos como seres humanos. E Pedro só expressou o que nós pensamos. Ele disse: Senhor, façamos 3 tendas. Porque ele falou, uau, ele conheceu no espírito de Pedro, Tiago e João. O Senhor permitiu eles conhecerem o Moisés e o Elias, que já estão na eternidade. Ele conheceu alguém que ele nunca viu no espírito. E o Senhor, tabernaculado na terra, se expressa agora e ele diz: Pedro, não é assim que funcionam as coisas. Porque eu não quero 3 templozinhos aqui para vir um monte de pessoas subirem aqui. Eu quero que cada homem se torne um templo para mim. Eu não vim à terra para criar templozinhos humanos, para que pessoas venham, façam uma romaria, venha uma filhinha receber uma oraçãozinha. Eis que eu te digo que eu te dou um carro, que eu te dou uma casa. O Senhor disse: não! O que eu quero é muito maior do que isso. Eu quero que vocês se tornem templos vivos, igrejas vivas, que eu possa curar, libertar, levantar, ressuscitar através de vocês. Então, para mim, os 2 maiores milagres de Jesus, não foi ele, claro que curar cego, aleijado, ressuscitar mortos, claro que isso são milagres feitos extraordinários. Eu não estou menosprezando esses milagres, misericórdia. Mas eu estou falando de como esse Deus, ele é tão amoroso, que por nossa causa, ele se sujeitou a ficar oculto no útero de Maria por 9 meses. Escondido dos olhos humanos, Deus fazendo um corpo para ele, para que esse espírito manifestasse depois através de um corpo e que fizesse a obra redentora. E o lindo foi Jesus passar 33 anos sem explodir. Se ele fizesse assim, morria todo mundo que afetava ele, que esbofeteava ele, que falava mal dele, mas ele se manteve ali. Deus oculto nesse corpo, em silêncio para com os homens, para que quando ele abrisse os braços na cruz, Satanás não tivesse nada, mas nada, para falar, para fazer, para dizer: não, o jogo não foi bem feito, isso não pode. Ele morreu como homem. E ele não mataram ele, ele deu a sua vida. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou por causa de vocês. Então, lendo aqui essa palavra de como ele nasceu, eu sou arremetida, eu sou levada para estar lá no útero de Maria vendo esse milagre de Deus poderoso, tecendo o corpo para o filho dele tabernacular conosco, habitar conosco,
ser um Emanuel, um Deus presente conosco, caminhando na terra conosco e fazendo o milagre de resgatar essa humanidade perdida. Então, quando eu começo a ler tudo isso que aconteceu aqui nessa estrebaria, todo o contexto da gestação de Maria, eu fico impressionada com a submissão de Jesus. Pensa, ele podia falar: Pai, não quero esse processo, eu não suporto o processo. Pensa eu, Deus, ficar no útero de uma mulher, sendo tecido um corpo, esperando o Senhor fazer um corpo para mim. Minha alma já está aqui dentro desse corpo sendo plasmado. E eu ter que esperar, ficar 9 meses aqui. Depois eu vou ter que passar pelo processo de engatinhar, de tentar andar, de crescer. Não posso pular a etapa, eu não posso já nascer homem. E Deus está com ele em todas as etapas. E ele passar todo o processo por você e por mim. Tem uma canção do Voz da Verdade que diz: oh, quanto amor nos demonstrou Jesus, não se conteve aos céus, mas explodiu na cruz. Amor que toca minha alma, me faz sentir gigante, me leva às nuvens altas. Acho linda essa canção. E aí o coro diz: oh, quanto amor nos revelou na cruz. Sabe, todo hino que fala sobre a cruz, e sempre que eu desligo aqui, eu vou ministrar ao Cordeiro. Esses cânticos de adoração é minha hora da comunhão com meu Senhor. E eu canto hinos ao Cordeiro, porque se tem uma mulher que valoriza a salvação, sou eu. Porque Jesus me tirou das garras da depressão, da morte, de tudo, e me fez ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher de presença. Então não há nada que eu faça que eu possa pagar esse amor. Então, eu queria compartilhar com você hoje Lucas 2, amanhã Lucas 3, mas eu espero que você leia, porque você vê que eu estou pegando partes, eu não estou lendo tudo, exatamente para fazer você ler, para quando nós formos compartilhar, você já está inteirada da história e eu não preciso ficar aqui tentando deduzir se você leu ou não. Amém? Então, eu queria ter falado isso com você e saber que essa Maria, essa mulher tão linda, uma terra frutífera, que serviu de arca para levar esse Deus vivente. E aí eu vejo a nossa responsabilidade hoje, sermos a arca viva, que transporta a glória de Deus dentro das nossas vidas. Amanhã nós vamos falar sobre duas pessoas que eu amo muito, envolvidos aqui com Jesus criança, Simeão e Ana.
leia todo o capítulo 2 novamente, para nós falarmos sobre o que é ser uma mulher e um homem cheios do Espírito. Senhor, obrigada por esse entardecer, por essa mulher que está do outro lado, por esse homem que está do outro lado, por todos aqueles que estão amando, apaixonados pela sua palavra. Que nós sejamos igrejas vivas, como nosso irmão aqui disse. Que nós não sejamos mais pessoas que vamos à igreja, mas que sejamos igreja. Que cada casa, cada mulher, cada homem hoje se torne essa arca viva, carregando a presença divina dentro de si. Que essa canção possa invadir os lares agora com sua presença. E que cada mulher e cada homem que estão assistindo possa amar de volta a sua palavra e possam viver por ti, por meio de ti e para ti. Deus te abençoe. Nos encontramos amanhã no A Viva Mulher. E algo tremendo vai acontecer amanhã. E eu queria te convidar. Amanhã teremos comunhão novamente. Prepare o seu pão e o seu vinho para nós tomarmos essa comunhão amanhã. E vocês vão ter uma surpresa amanhã. Tem uma pessoa bem especial que vai estar conosco. Então, Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja derramada sobre você, sobre sua casa, sobre seu espírito, sua alma e seu corpo essa noite. Resplandeça no Senhor. Nos encontramos no A Viva Mulher amanhã. Deus te abençoe.